Em relação aos militares, à ditadura, esse grupo que era mais aberto, mais progressista, dessas igrejas que até aquele momento ainda não havia, né, rompido, eles também tinham uma atuação, assim, além do ecumenismo, a postura em relação à ditadura era também uma postura... Eles eram contra, eram contra a ditadura. Mas a briga interna, a justificativa da briga interna, foi a questão do ecumenismo. Agora, o motivo real foi serem progressistas também. Você veja que, num dos conflitos, quando fizeram a Operação Igreja, eu falo Operação Igreja aí, quando fizeram a SNI fez a Operação Igreja, você vê que eles atacam os progressistas, inclusive pastor Celso, como esquerdista. A Operação Igreja foi um documento, nós pegamos, eu tenho no arquivo da Comissão da Verdade, o relatório do SNI, fazendo um balanço dos resultados da Operação Igreja que eles fizeram, que era uma operação fazendo fabricação de carta falsa, para mandar para os jornais. E tem o que eu pensei agora, escapou na minha cabeça agora. Um exemplo, estou falando da questão dos militares, sim. No caso quando esse pessoal deu apoio contra a expulsão do padre Vitor Miracapilho, que houve uma manifestação grande, o César atuou bastante, nós distribuímos cartões contra uma dessas manifestações nacionais. Os evangélicos da Bahia, grande parte deles assinaram a documentação apoiando Figueiredo e apoiando o governo militar. Não tem, aí foi explícito. No caso, não tem. Até que a Igreja Batista Sião, ela tinha uma ligação militar. Os batistas tinham uma ligação com militares muito grande. O próprio Coelho, muitos deles eram militares. Que era que não, os Coelhos dominavam a Igreja Batista, a coelhada. Um deles foi meu professor de Educação Física, falando grosso, mas não é engraçado. Então, eles tinham ligação com militares, tinham cargo político na UDN, então eles tinham uma associação, com militares e com o regime, que fizeram que eles se mantivessem fiéis aos militares até o governo Figueiredo. Claro que os setores já tinham feito o desembarque que a Igreja Católica fez, começou a fazer mais cedo. Alguns setores evangélicos da Bahia nunca fizeram. Outros não, outros não fizeram o desembarque à custa da dissidência, à custa de criar outra igreja. Eu queria perguntar para o senhor sobre o Comitê Brasileiro de Anistia, sobre essa sua participação, né, nesse processo. Bom, eu era presidente da Ação dos Sociólogos, que na época tinha uma atuação importante, era do SESC, também o Evan tinha sido, inclusive, da Conselho Editorial do Jornal Movimento, onde Crisóstomo era o coordenador. Então era um que eu chamava personalidade democrática, era conhecido, personalidade democrática. Eu tinha, foi Solange, a mulher de Haroldo Lima, que foi me convidar para ter uma conversa com Dom Timóteo sobre a questão da anistia, para eu entrar no comitê da anistia. Eu acho que eu conto isso aí também a história. Eu tinha uma reação, tanto a reunião de organização e tal foram na ZEB, na Ação do Sociólogo, que era bem maior naquela época, não tem nem espaço. Aí eu tinha uma reação ao conceito de anistia. Uma posição similar, que era a mesma de Carlos Prestes, depois que eu vi que era aquela história que a anistia era esquecimento, significava esquecimento, e eu não queria esquecer.
Foi isso que eu disse na reunião. Eu não quero esquecer Jorge. Jorge foi um companheiro da ação da JUC, foi da direção da JUC. Depois de 64, formado em engenharia, era a liderança da equipe de engenharia, do qual Haroldo Lima foi ser membro depois. Ele foi, em 64, demitido da Coelba, e depois, nesse esquema de AP, ele foi para São Paulo, para o Rio, para se integrar na produção. O que a produção era tentar organizar a classe trabalhadora para se mobilizar para enfrentar a ditadura. Nunca pegou em arma na vida. E era uma pessoa mais parecida com o santo que nós tínhamos na JUC. Tem uma espiritualidade, de modo de ser, de abertura. Foi com a mulher e 4 filhos para o Rio, para trabalhar na conscientização dos operários. Foi preso, torturado, morto, está desaparecido até hoje. Eu dizia que eu não queria esquecer Jorge, como não esqueci. Quando eu assumia o grupo Tatu Nunca Mais, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi homenagem a Jorge, que tem uma rua pequenininha hoje, lá embaixo, em Itapaixi, perto onde ele morava. Eu não quero esquecer Loreto. Loreto é uma menina, que tem um livro dela, Estilhaços, contando a vida dela, a história dela, as torturas que ela sofreu. Mas, no fim, depois ficou claro que aquela anistia, aquele conceito de anistia, não era anistia similar de 45, que foi anistia de esquecimento. Certo? Tanto que eu digo, tanto que um texto de um artigo meu, que virou título de uma parte de um livro aí da Perseu Abramo, que é Anistia no Esquecimento. Que, na verdade, essa anistia de 79 terminou sendo um memória e julgamento da ditadura militar. Por vários motivos. Foi a anistia mais demorada de toda para ser concedida. Não aconteceu como nas outras, não aconteceu como... A de 45 também demorou, mas depois chegou lá. Foi a anistia, foi a mais longa de todas a ser concedida. Foi concedida num momento de pressão, de crescimento, de avanço das forças populares, onde o regime militar estava numa retirada negociada, preparando, e foi limitada. Ela foi limitada, não foi restrita, foi limitada, o que permitiu a continuação da luta. Na época não sabíamos disso, sabíamos que o que estava acontecendo era que nós estávamos querendo examinar e denunciar a ditadura. Tanto que, por exemplo, tanto o movimento como o jornal Em Tempo já estavam batendo na questão das torturas.